Let's go gravar a última parte do nosso resumo de habilidades médicas do M2. Beleza, vamos entender clique, estalido e sopro e aí acabou, porque tô cansada. Mas beleza, vamos aqui entender. Bom, o clique e o estalido, eu gosto de comparar eles a portas. Não, vamos comparar as válvulas a portas. Beleza? Vamos pensar aqui comigo. Uma válvula saudável é uma porta que acabou de ser colocada lá, acabou de ser instalada aquela porta. Quando você abre, ela faz um mínimo barulho de abertura na hora que ela, tira a tranquinha lá e ela começa a abrir. Mas aí você começa a abrir ela não faz barulho. E aí, beleza. Você vai fechar, ela faz um mínimo barulhinho na hora que ela encosta, no arco da porta. Beleza, isso é uma válvula saudável, que faz um barulho na hora que fecha. No caso, se for uma válvula atrioventricular, ela vai fazer B1. Se for uma válvula semilunar, ela vai fazer B2. É uma porta. Tranquilo. Uma válvula insuficiente é uma porta que abre tanto para fora quanto para dentro. Não entendi, Giovana. Vamos entender. Vamos pensar, nessa válvula como uma porta que abre tanto para fora quanto para dentro. Quando você abre ela para dentro, ela não faz barulho. Aí você vai fechar ela, ela faz o mínimo barulhinho na hora que ela encosta ali no arcozinho, e aí você abre ela para fora. Ela também não faz barulho na hora que você vai fechar ela, faz um barulhinho. É uma válvula que está insuficiente. Agora, uma válvula que está estenosada, ela é o barulho de uma porta velha, enferrujada e emperrada. Por quê? Vamos pensar numa porta que está enferrujada. Na hora que você abre, ela faz o barulhinho, da travinha, e ela vem arrastando no chão aquele barulho infernal. Aí você abriu. Aí, beleza, na hora de fechar, vai fechar. Pô, encostou na parede. Isso aqui é clique estalido. Que não entendi nada, Giovana? Pois é. No caso, o que causa clique e o estalido é a abertura. Vamos pensar numa porta que está enferrujada. Quando você vai abrir, ela faz aquele barulho infernal encostando no chão. É um estalido e um clique. Aí agora você tem que diferenciar se é uma válvula semilunar ou se é uma válvula atrioventricular. Se for uma atrioventricular, é um estalido. Se for uma semilunar, é um clique. E é isso. Muito simples de entender. É uma porta enferrujada. Se for uma porta atrioventricular, é um estalido. Se for uma porta semilunar, é um clique. Beleza? E os cliques, eles podem ser tanto cliques de ejeção quanto cliques não ejetivos. Por que cliques de ejeção e cliques não ejetivos? A gente pensa, ali na proporção, em que elas vão fazer o barulho. Sistólicos precoces ou protossistólicos, O que acontece? Ocorrem logo após a B1. Porque pensa só o que está acontecendo na B1. Na B1, a gente está fechando as válvulas atrioventriculares. Certo? Por que a gente está fechando as válvulas ventriculares? Porque vai acontecer a sístole ventricular, E aí, na sístole ventricular, a gente vai ter que abrir as semilunares para o sangue passar do ventrículo para as artérias correspondentes. Então, a semilunar, ela vai ter que abrir, certo? Então, vai acontecer logo no início da sístole, porque a válvula precisa abrir, ok? Já na não ejetivo, ela ocorre ou no meio ou no final, porque elas vão estar associadas a anormalidades das válvulas, principalmente ao prolapso de válvulas. O que é um prolapso? Deixa eu pensar como que eu posso comparar um prolapso. Eu acho que não vou conseguir fazer nenhuma comparação. Mas é tipo assim, a gente sabe que essas válvulas semilunares, elas têm 3 cúspides. Quando ela se fecha, normalmente ela vai se fechar,
pro lado ali contrário que vai ocorrer a ejeção. No caso, vamos pensar aqui numa diástole, né, ventricular. Elas vão fechar ali para dentro para poder impedir que o sangue ele vá para a aorta. Mas no caso de um prolapso, o que vai acontecer? Uma cúspide vai para dentro, a outra vai para fora. Entendeu? Elas, tipo assim, elas não se fecham completamente. Uma vai para dentro, a outra vai para fora. E isso é um prolapso. Eu não sei explicar melhor do que isso. E por que elas acontecem ou no meio ou no meio ou no final da sístole? Devido à pressão, realmente. Então, ela vai estar associada ali à normalidade nas válvulas no quesito de prolapso. Já a de ejeção vai estar ali relacionada à estenose, igual eu expliquei da porta. Espero que vocês tenham entendido. Agora, sístole. Sístole não, sopros. Sopros são mais difíceis de serem entendidos e a gente tem que levar em consideração o momento em que está acontecendo o sopro e quais válvulas, né, estão ali associadas a esse processo. Eu vou ler aqui o resuminho que eu fiz e depois eu vou explicar para vocês como que eu entendi. Os sopros, eles são causados pelo fluxo turbulento do sangue através das válvulas cardíacas ou das câmaras do coração. Então, vamos pensar ali numa prova cheia de obstáculos na frente. Quanto mais obstáculos tiver, mais barulho a gente vai fazer, porque a gente vai acabar esbarrando nos obstáculos e causar muito barulho. Então, os sopros é realmente um fluxo turbulento. A gente pode ter fluxos inocentes, que são funcionais, que não necessariamente estão envolvidos com alguma patologia, eles podem ser fisiológicos. Isso acontece muito em indivíduos jovens, ou pode ser decorrente de algum processo, pode ser decorrente de uma febre, de uma gravidez, de exercício físico intenso. E eles geralmente desaparecem com o tempo. Vamos supor, a criança, quando ela cresce, ela some com o sopro. A mulher, depois que ela tem o bebê, ela termina com o sopro. Então, eles têm tipo uma data de validade para eles existirem. Já os sopros patológicos, eles já são ali envolvidos com alguma patologia. Eles são chamados de sopros orgânicos. Esses sopros, eles estão ali relacionados com algum tipo de patologia que pode afetar as válvulas, como o estreitamento, né, no caso da estenose, ou do hiperfluxo causado por insuficiências. Porque lembra daquele processo que eu expliquei? Que quando tem uma insuficiência, a gente regurgita sangue e depois vem uma quantidade muito maior de sangue que às vezes o coração não é capaz de suportar? É esse processo que acontece. Ou ao mesmo redução da viscosidade sanguínea, como no caso de anemias. Mas a gente fala principalmente no caso de lesões valvares e hiperfluxo. Vamos entender aqui com eu vou até virar aqui, talvez para vocês fique meio esquisito, mas eu preciso escrever para que vocês possam entender, porque eu só entendi assim. Beleza, vamos aqui pensar, né? Os sopros, eles vão acontecer quando as válvulas elas tiverem sua estrutura comprometida, tá? Vou explicar isso aqui desenhando para vocês. Na diástole do ventrículo, a gente vai ter o relaxamento dele, então ele vai estar relaxando. Na diástole, o que acontece na diástole? Ele está recebendo sangue do ventrículo para na sístole ele poder ejetar. Então, o que está acontecendo na diástole? As atrioventriculares estão abertas. Por quê? Porque ele precisa, né, receber sangue do átrio. E as semilunares estão fechadas, porque ele ainda tem que conter, né, todo aquele sangue ali dentro do ventrículo para ele poder ejetar durante a sístole. Então, durante a diástole, as atrioventriculares estão abertas e as semilunares estão fechadas. Até aí, tudo bem. O que é o sopro? O sopro ele é causado quando a gente tem ali um processo como se fosse o contrário. Não entendi, Giovana? Beleza. Vamos entender. As atrioventriculares deveriam estar abertas. Se elas estão com dificuldade de abrir, elas estão com uma
estenose. Estenose de atroventriculares. Agora, se as semilunares, elas deveriam estar fechadas e elas não estão fechadas, a gente pode ter uma insuficiência. Eita, ficou esquisito. Eu vou colocar só assim, ficou feio, mas tá bom. Então, as válvulas atrioventriculares vão estar estenosadas, então vai dificultar a passagem de sangue. E as semilunares deveriam estar fechadas, elas são insuficientes. Até aqui tudo bem? Já na sístole, o ventrículo ele deve contrair. Então, as válvulas atrioventriculares devem estar fechadas para impedir o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. E as semilunares devem estar abertas para permitir que o sangue que está no ventrículo, quando ele contrai, ele vai para a artéria. Certo? Se as semilunares elas deveriam estar fechadas, mas elas não estão fazendo isso adequadamente, elas estão insuficientes. Se as válvulas semilunares elas deveriam estar abertas, mas elas não estão abertas adequadamente, elas estão estenosadas. Ou seja, se durante a diástole uma válvula ela tá estenosada, tá tendo sopro. Se durante a diástole as semilunares deviam estar fechadas, elas estão insuficientes, tem sopro. Se na sístole o ventrículo deveria contrair e as válvulas atrioventriculares deveriam estar fechadas, mas elas estão insuficientes, está tendo sopro. Se nas semilunares deveriam estar abertas, está tendo estenose, a passagem está obstruída, está tendo sopro. Então, o que causa sopro na diástole? Estenose das atrioventriculares ou insuficiência das semilunares. Durante a sístole, as atrioventriculares estão insuficientes, está tendo sopro. Se as semilunares estiverem estenosadas, está tendo sopro. E essa é a diferença da sístole e da diástole. Sacou?